Louvado seja o Senhor, por sua graça, por sua misericórdia. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia, lá no livro de Hebreus, capítulo 11, o versículo 6, muito conhecido. Eu já preguei sobre esse tema, sobre esse texto muitas vezes, mas eu quero trazer uma reflexão nessa noite. Hebreus 11, 6. E como é só um versículo, eu não quero ler sozinho. Eu quero convidar você a ler comigo. Amém? Hebreus 11, 6. Se quiserem ligar uma fila de lâmpadas, é interessante, porque depois eu também quero, antes de apagar as lâmpadas, depois da oração, fazer uma pergunta. Vamos juntos ler? Sem fé é impossível agradar a Deus. Quem deseja se aproximar de Deus deve crer que Ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Talvez você tenha uma tradução diferente. Independente da sua tradução, leia a sua tradução. Leia na sua Bíblia. Mais uma vez, vamos lá? Sem fé é impossível agradar a Deus. Quem deseja se aproximar de Deus deve crer que Ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Pai querido, muito obrigado, Senhor, pelo privilégio que nós temos de ter fé no Senhor. Muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito no nosso meio, na nossa vida, na nossa casa, na nossa família, nessa igreja, na vida dos irmãos, na vida do meu irmão Wagner. Muito obrigado, Senhor, por tudo isso. Mas nesse momento eu peço a ajuda do Seu Espírito, que seja sobre nós de tal forma que nos ajude a lembrar, a internalizar, a compreender a Sua palavra, as verdades da Sua palavra e o projeto do Senhor para a nossa vida. E que no final, ao Senhor seja tributada a honra, a glória, o louvor, a nossa gratidão e toda a exaltação. Pois assim nós oramos e nos colocamos diante do Senhor em nome de Jesus. Amém. Você pode sentar um pouquinho. Nós acabamos de ler um texto que está muito ligado a tudo isso que a gente falou e vivenciou e cantou aqui nessa noite, que está ligado à fé. Eu compreendo que esse tema é um tema que já falamos muitas vezes, você conhece, mas parece-me que, vez por outra, nós temos que voltar e meditarmos mais uma vez em textos bíblicos e assuntos bíblicos que nós já conhecemos, que nós inclusive vivenciamos, porque parece-me, através dos muitos testemunhos de pessoas do nosso tempo e também de testemunho dos nossos ancestrais da fé, inclusive os patriarcas e os homens da Bíblia, as mulheres da Bíblia, me fazem compreender que alguns assuntos bíblicos, algumas, expressões de Deus, algumas experiências com o Senhor, elas precisam serem revividas, lembradas, porque parece-me que na nossa fragilidade, na nossa pecaminosidade, na nossa pequenez, parece que nós esquecemos das coisas que são mais importantes, porque nada no mundo é mais importante do que a ação de Deus, do que as promessas de Deus. E eu compreendo que muitas vezes nós precisamos estar revivendo e relembrando aquilo que nós já sabemos, mas que há essa necessidade. Por exemplo, não precisa você responder e muito menos esboçar qualquer ação, qualquer gesto que lhe entregue diante dos outros a resposta. Mas quem aqui lembra de todas as promessas que você já recebeu de Deus desde o dia que você se converteu? Quem aqui lembra de todas as vezes que em algum culto, através da audição de alguma mensagem, você lembra todas as vezes que Deus falou com você? E olhe que eu acabei de dizer que isso é a coisa mais importante do mundo, porque a pessoa mais importante do mundo é o Senhor. E quando Ele fala a nós,
Isso torna-se um momento também mais importante da história da nossa caminhada. Eu não quero que você responda, mas eu vou responder sobre a minha pessoa. Eu deveria lembrar de todas as promessas que Deus já falou ao meu coração. Eu deveria lembrar de todos os momentos em detalhes das vezes que o Espírito Santo de Deus ministrou ao meu coração. Mas infelizmente eu caio no erro da grande maioria de não conseguir ter apreendido tudo isso para lembrar de cada um desses acontecimentos, de cada uma dessas vivências. Então isso me leva a compreender que alguns assuntos bíblicos a gente precisa, vez por outra, relembrar. E eu quero relembrar para você nessa noite sobre a fé segundo as Escrituras. Esse texto, sem sombra de dúvidas, ele nos ajuda a isso. E eu quero pensar com você, a partir do texto, duas coisas. O texto diz: sem fé é impossível agradar a Deus. Quem deseja se aproximar de Deus deve crer que Ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. A primeira coisa que o texto me faz compreender é que eu preciso ter uma fé segundo as Escrituras. A fé de acordo com as Escrituras. A parte A do versículo diz isso: sem fé é impossível agradar a Deus. Diga assim: sem fé é impossível agradar a Deus. Para agradar a Deus, eu preciso receber dele a revelação de como podemos agradá-lo, do que é necessário fazermos para agradá-lo. E as Escrituras, a Bíblia Sagrada, é essa revelação especial de Deus para nós podermos compreender aquilo que está no coração de Deus. Claro que a revelação, o ápice da revelação de Deus é o próprio Jesus Cristo. O Verbo se fez carne, a palavra se fez carne e habitou entre nós. Mas para nós compreendermos como Deus pensa, o que Deus deseja de nós, o que Deus espera, o que Ele quer que façamos, eu preciso olhar para as Escrituras. E aí entra um grande problema. Um grande problema que eu tenho lutado nesses 12 anos de Igreja Beth Shalom para tentar convencê-los. E eu cheguei à conclusão que homem não convence outro homem, outra mulher. Um ser humano não convence outro. A grande luta de tentar, sabe, se eu pudesse, eu abriria a sua cabeça e colocava lá dentro um chip que estaria clamando 24 horas por dia, todos os dias, os 365 dias do ano e mais um no ano bissexto. Leia a Bíblia, 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 o tempo todo. Mas eu não consegui fazer isso. Uma prova disso é quem está comigo na leitura diária das Escrituras. Eis aí a prova do que vos falo. Mas olha, irmãos, eu preciso então compreender. Vamos pensar na definição de fé. No nosso dicionário popular, a palavra fé está ligada à confiança, à crença, à credibilidade. E é a forma como cada um de nós enxerga essa verdade. É assim que diz o dicionário. Ou seja, credibilidade, confiança e a forma que cada um enxerga a verdade. O apóstolo Paulo define como fé o texto que lemos. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Então eu começo compreendendo que a fé segundo as Escrituras, ela tem uma conceitualização diferente do que o mundo compreende da palavra fé. Enquanto a fé para o mundo é uma confiança, uma crença, uma credibilidade, para o crente, para o cristão, a fé é um firme fundamento das coisas que nós esperamos e uma prova das coisas que ainda não podemos ver. Logo, a Bíblia nos mostra que a fé é mais que acreditar que Jesus existe. A fé
é muito mais do que acreditar na existência de Jesus, que Ele é Jesus ou que Ele é o Salvador. A fé na prática é como se fosse um pacote de ações e sentimentos que configuram o ato de crer, e crer em Jesus. Porque eu não estou falando a fé aplicada em qualquer pessoa, em qualquer ideologia, em qualquer ser humano. Eu estou falando da fé das Escrituras. As Escrituras apontam para Jesus, o único caminho, o único Senhor, o único Salvador, a única verdade. E a Bíblia, as Escrituras, vai trabalhar uma fé que, para nós agradarmos a Deus, precisamos ter, segundo o que ela mesma nos explica. Então, na prática, é esse pacote de ações e sentimentos que configuram o ato de crer em Jesus. É bem verdade que parece ser a mesma coisa, crer e ter fé, e elas caminham meio que entrelaçadas as duas palavras, mas crer é acreditar em, e ter fé é estar sintonizado, harmonizado com. É diferente. A Bíblia diz que os demônios creem e estremecem, mas não estão harmonizados e sintonizados com o Senhor. É muito interessante nós pensarmos nisso. No caso, a fé das Escrituras, ela está entrelaçada com a palavra crer, porque as duas andam juntos. Eu acredito que Ele existe, mas eu estou sintonizado em harmonia com Ele. Aí sim, eu tenho uma fé, segundo as Escrituras. No hebraico é interessante que a palavra fé vem de um termo que indica, ou um termo que tem no seu desdobramento a ideia de confiança digna, uma confiança digna, lealdade e fidelidade, e uma aceitação da veracidade de um testemunho, junto com uma entrega confiante. Veja como a palavra fé na cultura judaica é diferente do conceito de fé da nossa língua portuguesa. Eu vou repetir. Vem de uma palavra que deriva a ideia de confiança digna, lealdade e fidelidade, aceitação da veracidade do testemunho, junto com uma entrega confiante. Através do texto que falamos da crença e fé do povo, o próprio Senhor Jesus vai construindo, através dos muitos textos da Bíblia que vão se referir a crer, a fé, ter fé, o próprio Senhor Jesus vai construindo essa explicação para os seus seguidores. Lá em Mateus capítulo 12 diz assim, só escutem, não precisa transmitir, a não ser que seja só para live nesse momento. Mateus 12 vai dizer, Jesus está com seus discípulos e tem muita gente, e de repente alguém diz, olha, tua mãe e teus irmãos estão aí. Jesus dá uma resposta interessante para nós compreendermos a fé segundo as Escrituras. Ele diz, olha, quem é minha mãe? E quem são meus irmãos? Jesus retorna para eles com essa pergunta. Perguntou ele, diz o texto, e estendendo a mão para os seus discípulos disse, aqui estão minha mãe e meus irmãos, pois quem faz a vontade de meu Pai que está nos céus, este é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Lá em Mateus capítulo 7, versículo 24, Jesus ainda falando sobre isso, em outro momento ele diz assim, todo aquele que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem sábio que construiu a sua casa sobre a rocha. Então, a fé em Jesus, que é a rocha, nós estudamos isso na quarta-feira no culto de estudo bíblico, quando nós estávamos dando tendo uma visão panorâmica, um estudo panorâmico de Romanos. Nós falamos sobre o fundamento, a pedra angular, a base do cristão e do cristianismo. Ele vai dizer, olha,
Aqueles que ouvem as minhas palavras e as praticam são comparados com alguém que vai fazer uma construção e edifica a sua construção sobre uma rocha sólida. Lá em Romanos 10, 17, Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, ele diz: de sorte que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Aqui nós já começamos a montar uma resposta, um significado ou uma aplicação da fé segundo as Escrituras. A fé segundo as Escrituras, além de acreditar na existência de Jesus, acreditar em Jesus como Salvador, está diretamente ligada a uma entrega a essa pessoa e a esse Salvador, confiantemente, não só nas suas palavras, mas no seu testemunho e na sua ressurreição. É alinhado, sintonizado, harmonizado com Ele em obediência aos seus ensinos. Isso é uma fé, uma crença cheia de fé, segundo as Escrituras. Por isso que Tiago, no seu escrito, quando vai falar de fé, lá no capítulo 2, versículo 26, ele diz: assim como o corpo sem espírito está morto, também a fé sem obras está morta. O que é que Tiago está dizendo? A pessoa que tem fé e acredita em Jesus, ele vive de acordo com essa fé, em obediência, em sintonia, em harmonia, em vida com o Senhor. É isso que ele está dizendo. Ele não disse que assim como o corpo sem espírito não é corpo. Não, continua sendo corpo, mas sem vida. Assim também é uma fé sem obras de fé, continua sendo uma fé, mas uma fé morta. E a fé em Cristo, ela não é uma fé morta, porque o Senhor dessa fé, Ele não está morto. É uma fé viva, é uma fé que produz, é uma fé que gera vida, gera libertação, gera outros seguidores de Cristo, frutos. E Tiago vai trabalhar isso. Nesse texto de Hebreus 11, que nós temos a definição de fé segundo as Escrituras, e aquilo que Deus recebe como uma fé e uma crença nele, ele vai também falar sobre obras de fé, como Tiago autentica lá na sua carta. Ele diz que no capítulo 4 de Hebreus 11, pela fé, Abel ofereceu um sacrifício que foi aceito. Não foi simplesmente porque ele acreditou que Deus existia, não, pela fé, por uma ação harmoniosa, por uma ação sintonizada com Deus, ele oferece um sacrifício. No versículo 5 diz que pela fé Enoque foi arrebatado. O texto vai dizer que Enoque andou com Deus. Só anda com Deus quem obedece, só anda com Deus quem deixa Ele ser o Senhor, só anda com Deus quem tenta se deixar ser moldado por sua palavra, pelo seu Espírito. E o texto diz que Enoque andou com Deus, a ponto de Deus olhar para ele e dizer: você não vai passar pela morte, e o arrebatou. O translador, essa é a palavra correta que nós usamos. Lá no versículo 7 de Hebreus 11, diz que pela fé Noé foi movido por santo temor. Recebe o ordem: Noé, o mundo vai ser destruído com água. Naquela época nunca tinha existido dilúvio, inundação. Segundo os grandes historiadores, não tem possibilidade de ter tido. Noé vai ter algo que nunca houve, vai acabar com toda a raça humana. Diz o texto que ele, pela fé, ele começou a construir aquela arca que foi pedida pelo Senhor. E diz o texto que ele foi movido por um santo temor. Uma fé que produz um fruto de sintonia, de harmonia e obediência. Isso é uma fé, segundo as Escrituras. Isso é uma fé que leva o homem para o céu. A partir do versículo 36 é interessante, porque eu vejo muitos crentes falando em decretar fé, em abrir porta, fechar porta para ter vitória, porque a gente tem fé e tem que ganhar tudo. No mesmo livro de Hebreus, a partir do versículo 36, vai dizer que outros, pela mesma fé, foram decapitados, foram queimados em fogueiras, foram transpassados pelas espadas. A fé, irmãos,
em Cristo Jesus não é um sinônimo de vitória em todas as nossas batalhas aqui na terra, mas é sinônimo garantido de uma vitória eterna ao lado do Deus Altíssimo por toda a eternidade. Por isso que a fé não é uma convicção e uma certeza de uma conta bancária cheia de dinheiro. A fé não é uma convicção e uma certeza de que meus problemas vão ser resolvidos, daqui para frente eu posso fazer o que quiser, que no final tudo vai terminar bem. Não. A fé é uma certeza e um firme fundamento daquilo que eu espero, que é a minha redenção em Cristo Jesus, o meu nome é escrito no livro da vida, e ouvir da sua voz: vinde benditos do meu Pai, e possuir o reino por herança. Essa é a fé. Porque Jesus na cruz do Calvário, irmãos, ele não prometeu muita coisa, mas ele prometeu a principal coisa. Lá na cruz do Calvário ele não disse: a partir de hoje, o ladrão disse: Senhor, a partir de hoje eu vou tirar você daí. Não. O ladrão estava morrendo. Senhor, lembra-te de mim. Eu estou lembrado de você, vou tirar você daí agora. Você não vai mais morrer na cruz. Pelo contrário, você agora vai ser até governador de Roma. Não. Mas ele disse a coisa principal que todo ser humano precisa ouvir. E aí eu lembro de um texto que eu vou ler lá na frente: de que vale o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Aquele ladrão da cruz disse: Senhor, lembra-te de mim quando entrar no teu reino. Ele dá a resposta, irmãos, que todo ser humano precisa ouvir para realmente ser vitorioso, ser próspero, ser abençoado. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. É a fé de Hebreus 11:36. Outros foram apedrejados, cerrados ao meio, postos à prova, mortos ao fio da espada. Mas diz lá no final do texto que o mundo não era digno de ter tais pessoas aqui sobre a terra. Em Marcos capítulo 16, versículo 15 ao 18, vai fechar entre os versículos que eu separei, porque tem muitos outros, das narrativas de Jesus, dos ensinos de Jesus, para nos fazer compreender a fé segundo as Escrituras, a fé que agrada a Deus, porque sem essa fé é impossível agradar a Deus e se aproximar dele. E em Marcos capítulo 16, nos últimos versículos, o evangelista Marcos, ele lembra de uma narrativa de Jesus, e ele encerra seu livro dizendo assim: e disse-lhes, foi Jesus que disse: vão pelo mundo todo e pregue o evangelho a todas as pessoas. Quem crê e for batizado será, mas quem não crê será, quem crê e for batizado será salvo, quem não crê será condenado. Estes sinais acompanharão os que creem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal nenhum. Imporão as mãos sobre os doentes, e estes ficarão curados. É uma fé que produz obras, é uma fé que produz uma vida sintonizada, harmoniosa com Cristo, com o seu poder e com a sua obra. A segunda e última coisa que eu quero compartilhar com você do texto é que, além da fé que precisa ser segundo as Escrituras, é a fé e a pessoa de Jesus Cristo. Primeiro nós vimos a fé e as Escrituras. O que é que as Escrituras dizem sobre a fé? Agora a fé e a pessoa de Jesus está na parte B do texto. Quem deseja se aproximar de Deus deve crer que Ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Ninguém pode se aproximar de Deus se não tiver fé. O texto está dizendo isso. Ninguém se aproxima de Deus se não for por intermédio de Jesus Cristo. Ninguém se aproxima de Deus se não crer que Jesus é o Filho de Deus que foi enviado para morrer no seu lugar. Eu vinha com uma programação, e muitas vezes eu tenho que readaptar a programação pelos acontecimentos do culto.
mas sempre eu venho preparado para isso. E uma das coisas que eu tive que readaptar aqui é porque eu vinha para introduzir essa mensagem com algumas coisas que já foram feitas. E entre algumas que já foram feitas e já foram ditas, eu só vou repetir uma, porque eu quero que você compreenda como é importante algumas coisas da nossa caminhada para a gente crescer nessa fé segundo as Escrituras. Não precisa ligar as lâmpadas, mas levante a mão quem hoje pela manhã não estava, vou repetir, quem não estava no Logos Dei, no estudo bíblico do domingo de manhã, que começa todos os domingos de manhã às 10 horas da manhã. Levanta a mão quem não estava. Não tenha medo não vou punir, ninguém vai. Podem baixar. Vocês perderam um mover de Deus aqui especial nessa manhã. Quem veio, foi verdade ou não, irmãos? Então, irmãos, tem muita coisa na caminhada que a gente anda dizendo, mas as pessoas não creem. Eu sei que alguns não vieram porque não podiam, mas eu sei também que da mesma forma que na quarta-feira e no domingo, muitos podem vir e não vêm porque não quer. Eu vou continuar sendo o pastor que vai motivar você. Talvez a minha forma de motivação ela seja um pouco meio que chocante, mas eu não tenho nenhum problema com isso, porque eu lhe mostro também nas Escrituras muitas formas do próprio Senhor dar uma sacudidela no povo, que era uma forma inclusive muito mais chocante do que a forma que eu muitas vezes trabalho com você. Lembrei-me agora de abrir um parênteses aqui, porque estamos falando de fé e a gente lê um texto que a fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra. E é através dos estudos, dessas ministrações, de um momento como nós tivemos aqui hoje de manhã, foi um momento renovador. Eu tenho certeza absoluta, irmãos, que nessa manhã quem estava aqui foi renovado, foi liberto, outros foram transformados. Houve salvação porque pessoas levantaram a mão entregando as suas vidas a Cristo. Pessoas dessa igreja, que não tinha ninguém de fora, de uma entrega, de um reconhecimento do senhorio. Não é porque não eram crentes, não, eram crentes, mas precisavam desse reconhecimento do senhorio do Senhor na sua vida. E foi um momento de Deus aqui nessa manhã. Então eu preciso continuar insistindo na sua vida. Um dia desse eu recebi uma família, estava muito chateada comigo. Vocês notaram que eu parei mais de perguntar no domingo quem está comigo na leitura das Escrituras? Mas eu vou voltar a perguntar. Porque a família chegou e disse: pastor, eu estou muito chateado com o senhor. Foi, meu irmão, misericórdia. Será que eu cometi um pecado? Não estou sabendo. Eu fiquei me perguntando. Isso não é porque o senhor nos deixa muito constrangido. Poxa vida. Eu calado, só ouvindo. Essas perguntas eu fazendo a mim mesmo por dentro. Do mesmo jeito que eu vibro e pulo por dentro, eu também fico me questionando, viu? E aí eu comecei, eu disse: mas meu irmão, foi que houve? Não é porque é muito constrangedor quando o senhor pergunta quem está com o senhor na leitura diária das Escrituras e eu não levanto a mão. Eu fiquei pensando, eu digo: meu Deus, o que é que eu vou dizer? Eu disse: olha, meu irmão, olhe, pessoa, eu preciso fazer isso para motivar o povo. Agora deixa eu dizer uma coisa, não tenha vergonha disso não. Não tenha vergonha porque você não levanta a mão não. Isso não é problema. Problema vai ser quando você chegar lá no céu, que o Senhor olhar para você e dizer: mas meu filho, eu te amo. Você me ama, Pedro, tu me amas. Te amo, Senhor. Agora ó. Aí o Senhor andou um pouquinho mais com Pedro. Foi assim, irmãos: Pedro, tu me amas. Te amo, Senhor. Agora ó. Pela terceira. Por quê, irmãos? A Bíblia é a palavra de Deus, é a voz de Deus para nós. Muitas vezes o crente quer andar com Jesus, mas quer que ele ande calado. Senhor, Jesus, por favor, o Senhor é o Senhor da minha vida, eu amo o Senhor. Agora, calado, não abra a boca, porque não lê a Bíblia. Eu disse: vergonhoso vai ser para você quando chegar lá e ele perguntar: meu filho, por que você me amava e não queria que eu falasse com você?
De mim não tenha vergonha não, porque eu sou pecador feito você. Estou dizendo isso para você nessa noite que não lê a palavra. Porque a fé vem pelo ouvir, e o ler, o escutar, o estudar. A fé vem pelo envolvimento com a palavra. Irmãos, escute bem. Vou sair do meu esboço, mas eu preciso sair. Existe uma pergunta, essa pergunta foi norteadora na minha vida. Não pense que nos meus 43 anos de crente eu li a Bíblia Não, sempre não, viu? Eu não, eu era feito muito de vocês. A Bíblia era um livro empoeirado lá em cima, que se eu perdesse os óculos, eu ia para o oculista para fazer outro, porque eu não achava meus óculos, porque estava perdido dentro da Bíblia. Muitos anos. Eu tive vou dar um testemunho, hoje foi a noite dos testemunhos, estou já terminando. Professor Ivanildo, quem aqui foi do Pentecostal, um dos seminários teológicos que eu já passei por 2. Um foi o Seminário Teológico Pentecostal do Nordeste. E eu tive um professor, que naquela época os nossos professores vinham de Recife, chamado professor Ivanildo, já está na glória, um homem de Deus. Um homem que foi chamado por Deus para o ministério. Era, se eu não me engano, ele tinha um cargo lá de tesoureiro no Banco Central lá em Recife. Toda capital, parece-me que toda capital tem um Banco Central do Brasil para recolher os dinheiros dos outros bancos. E ele era um tesoureiro. E o Senhor chamou e disse: meu filho, você tem que deixar tudo para ser um servo meu e pregar o evangelho. E ele tinha aquele chamado e ele disse: pronto, na hora que o senhor disser que é para eu largar, eu largo. E quando for um dia, o gerente liga para a sala dele, interfonando, e diz: olha, eu preciso que você venha aqui na minha sala e traga a sua carteira de trabalho. Ele disse: eita, será que é agora que Jesus está me chamando? E ele disse que não foi nem pelo elevador, começou subindo pelas escadas. Esse é um testemunho dele, eu acredito, era um homem de Deus. E ele, quando estava chegando de um andar para o outro, ele foi orando e colocando diante do Senhor, e disse: pronto. E o Senhor disse: você agora não vai entregar a sua carteira, você agora vai entregar a sua carteira e pedir a demissão. Aí ele pensou, disse: não, o homem já vai me demitir mesmo, né? Quando chegou lá, era uma promoção, irmãos. Ele estava sendo promovido a um outro cargo superior para ganhar o dobro do que ganhava. E o homem falando, e ele lá sério. Aí o homem disse: e você não se alegra com isso? Não. Ele disse: me alegro muito, lhe agradeço muito, mas eu tenho uma coisa para lhe dizer. Por isso que o mundo diz que o evangelho é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Vai entender um negócio desse. Se eu trouxe minha carteira, mas não é para você pegar para uma promoção, não, é para você dar baixa. Eu estou me demitindo agora, porque Deus me chamou. Ele disse lá naquela sala de aula, disse: irmãos, o problema não foi me demitir, o problema foi chegar em casa e contar a minha mulher. Disse que passou bem uns 40 minutos arrodeando o quarteirão sem ter coragem de entrar em casa para contar a história a ela. Mas por que eu me lembrei dele? Porque esse homem de Deus, irmãos, ele pegava as congregações que ninguém queria pegar. Ele pegou uma congregação naqueles ao redor de Recife, naqueles plantios de cana de açúcar, que ele disse que tinha que parar o carro lá embaixo e subir uma ladeira de quase 3 quilômetros, que carro não subia. E ele estava lá todo domingo, toda quarta-feira culto de doutrina, todo domingo de manhã escola dominical. E ele foi dando testemunho. E na primeira aula que eu tive com ele, ele começou a lista de chamada e ele chamava fulano de tal. Todos nós fazendo o curso de teologia, muitos ali diáconos, presbíteros, pastores. Fulano de tal. Aí, quem é? A pessoa se levantava e ele dizia: quantos anos de crente você tem? Aí ele olhava, aí ele dizia, a pessoa dizia: 5 anos, um exemplo, né? Quantas vezes você leu a Bíblia? Aí ele dizia: uma. Aí a pessoa dizia: uma vez, 5 anos. É crente e quer ser pastor, né? Anotava o negócio, até hoje eu não sei o que era que ele anotava. Chegou minha vez. Crécio Rodrigues, sou eu, professor. Quantos anos de crente? Eu não lembro quantos anos eu tinha na época, mas já devia ter 20 e alguma coisa. Quantas vezes leu a Bíblia? Eu lia, irmão, a Bíblia, mas eu tinha uma dificuldade muito grande de ler, era de Gênesis a Apocalipse. Então eu começava lendo um livro, aí depois lia outro livro, aí depois voltava para ficava, lia. Não lia assiduamente, como eu já comecei dizendo, mas eu lia. Então eu imagino que naquele período
Eu devia já ter lido a Bíblia toda algumas vezes, mas não contabilizei isso. E eu fiquei muito bravo com o pastor Ivanildo, porque eu disse: olha, pastor, eu já devo ter lido algumas vezes. Aí expliquei isso que eu expliquei a vocês. Ele olhou assim por cima do óculos e disse: já sei, não leu de jeito nenhum. Aí anotou lá um negócio. Eu fiquei muito bravo com esse negócio, mas esse negócio começou mexendo no meu coração. E eu disse: imagine se eu chegasse diante de Deus: meu filho, quantas vezes você sabe que você leu a minha palavra e conhece a minha palavra toda? Senhor, é o seguinte, Senhor, tu sabe, né? Eu leio Gênesis, aí eu depois leio Mateus. Eu já devo ter lido umas 4 vezes, Senhor. Eu tenho para mim que pastor Ivanildo foi a boca de Deus dizendo: toda, você nunca leu. A partir daquele dia, eu comecei mudando a minha história de vida e lendo a palavra. E eu tenho lido a palavra, irmãos. Muitas vezes eu já li a Bíblia toda, de Gênesis a Apocalipse. Muitas vezes eu já li todo o Novo Testamento, várias vezes. E eu quero dizer uma coisa para você: vale a pena. A fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra. A fé e a pessoa de Cristo. João 3,16 diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. João capítulo 11, versículos 25 e 26 diz: disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá eternamente. E o texto encerra com a pergunta: você crê nisso? Então, queridos, a fé, crer em Deus e ter fé em Deus, crer em Jesus e ter fé em Jesus, é mais do que simplesmente acreditar nele. É envolver-se com ele, é deixar que ele fale, que ele seja o Senhor, que ele mande em nós. A fé, segundo as Escrituras, leva a pessoa a Jesus. Escute bem: a fé, segundo as Escrituras, nos leva a Jesus. A fé na pessoa de Jesus Cristo nos leva a uma vida eterna com Deus. E eu quero já começar encerrando a minha palavra dessa noite, lembrando para você alguns textos bíblicos que eu não vou nem comentar, eu vou ler para você. Mateus 16, a partir do versículo 24, diz assim: então Jesus disse aos seus discípulos: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Pois quem quiser salvar a sua vida, perderá, mas quem perder a vida por minha causa, a encontrará. Pois que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou o que o homem poderá dar em troca da sua alma? Pois o Filho do Homem virá na glória de seu Pai com seus anjos, e então recompensará a cada um de acordo com o que tenha feito. Efésios capítulo 2, 8 e 9 diz: pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isso não vem de vocês, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Mateus 21, 21 diz assim: Jesus respondeu: eu asseguro que, se vocês tiverem fé e não duvidarem, poderão fazer não somente o que foi feito à figueira, mas também dizer a este monte: levante-se e atire-se no mar, e assim será feito. Precisamos ter uma fé. Essa fé vem pelas Escrituras. Essa fé precisa ser confiante, alinhada, sintonizada com Jesus Cristo, para que se torne uma fé segundo as Escrituras, que produzem a vida eterna pela graça e escreve o nosso nome no livro da vida pela justificação e a purificação do sangue de Cristo Jesus. Eu concluo dizendo o que diz as Escrituras. Eu concluo dizendo o que está em 1 João 5,4: o que é nascido de Deus vence o mundo. Esta é a vitória que vence o mundo, a nossa
fé. Diga: a nossa fé vence o mundo. 1 Coríntios 16, 13. Estejam vigilantes, mantenham-se firmes na fé, sejam homens de coragem, sejam fortes. Eu acho que esse versículo é uma resposta para a pergunta de Jesus: quando o Filho do Homem voltar, encontrará fé na terra? Está aqui a resposta. 1 Coríntios 16, 13. Estejam vigilantes, mantenham-se firmes na fé, sejam homens de coragem, homens e mulheres de coragem, sejam fortes. 1 Tessalonicenses 1,3. Lembramos-nos continuamente diante de Deus e Pai o que vocês têm demonstrado, o trabalho que resulta da fé, o esforço motivado pelo amor e a perseverança proveniente da esperança. A fé produz obras. E aí, mediante tudo isso, se assim acontecer na sua vida, se assim você se permitir ser trabalhado, você conseguirá chegar no final da sua vida e dizer o que disse Paulo: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. 2 Timóteo 4,7. Que Deus abençoe você nessa noite, em nome de Jesus. Amém.